povo aqui da Serra diz o seguinte: nós somos a região mais rica do estado do Rio Grande do Sul, né, que geramos mais impostos do estado do Rio Grande do Sul, e de repente as nossas estradas aqui, né, são, não vou dizer que são as piores do estado do Rio Grande do Sul, mas para escoar a produção aqui é complicado, né? Mas durante a semana, né, tivemos uma notícia que eu acho que vai ser importante a partir do momento que as obras comecem, né? Dizem que começa daqui a pouco. O que dá para falar para a população da Serra e dos campos de cima da Serra, né, sobre essa questão? Obrigado pela sua presença. Um bom dia, deputado. Bom dia aos ouvintes da Rádio Viva, bom dia à equipe aqui da rádio. Estou acompanhado do deputado Carlos Búrigo, deputado regional aqui da região da Serra, de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, e também presidente da Comissão de Educação lá do Parlamento. Bom, na verdade, de fato, essa semana tivemos, que eu até hoje estou nos jornais aí da região chamando de momento histórico, né? Na medida em que muito tempo fazia que o Rio Grande do Sul não tinha condições de fazer investimento público com o seu dinheiro, com o seu orçamento, né? Os investimentos, eventuais investimentos, e poucos investimentos que tivemos nos últimos anos, foram oriundos de empréstimos contratados nos governos anteriores, e que hoje nem isso mais é possível, tendo em vista que o Estado não tem mais capacidade de se endividar, se endividou no limite que poderia, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na quarta-feira, anteontem, o governador Eduardo Leite anunciou um pacote de 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimentos diretos, além de um pacote de concessões que em 10 anos vai colocar em torno de 10 bilhões de reais em rodovias que hoje, atualmente, são administradas pela EGR. Essas rodovias vão ser concessionadas, vão ser concedidas para a iniciativa privada, que vai ter aí a tarefa de cumprir com um contrato de investimentos, onde haverá duplicações, viadutos, passarelas, terceiras pistas, entre outras questões importantes, e que, aliás, a partir do dia 16 de junho, importante aí a Câmara de Vereadores, as lideranças locais, os prefeitos, a comunidade ficar ligada, dia 16 de junho começarão as consultas públicas e, posteriormente, durante isso, as audiências públicas para ouvir as comunidades locais e regionais no sentido de entender melhor quais são as grandes demandas para colocação da inserção, inclusão dessas demandas na concessão. Então, estou aqui acompanhando do vice-prefeito Jonas, do ex-prefeito Bareta, né, também, que são lideranças locais. Essas lideranças são importantes no processo de discussão, de debate dessas questões para a região. A região da Serra vai receber 193 milhões de reais em investimentos diretos em rodovias. São obras importantes, o deputado Búrigo depois pode falar melhor delas, que vão já recuperar o pavimento e fazer intervenções nessas rodovias importantes. E, paralelamente, né, pelo fato da Serra ser uma região com muitas rodovias já concedidas para a EGR, elas serão repassadas para a iniciativa privada e, portanto, a importância dessa discussão que fizemos. Quero ressaltar que essa questão, né, alguém pode estar se perguntando, como é que o Estado agora conseguiu esse dinheiro? Né? O Estado só conseguiu esse dinheiro devido ao esforço que começou no governo Sartori, aliás, o próprio governador Eduardo Leite reconhece isso, continuou esse esforço no governo atual, no governo Leite, que é um esforço de reformas do Estado, de controlar a despesa, o crescimento da despesa do Estado, portanto, estamos conseguindo ter aquele negócio chamado equilíbrio fiscal, que é o não gastar mais que a arrecadação, e também as privatizações. Né? No caso em específico desse recurso, a privatização da CE, a parte da transmissão, né? A parte dessa companhia que transmite energia, cujo leilão será no mês de julho, e o preço mínimo é 1 bilhão e 700 milhões de reais. A expectativa é que possa passar os 3 bilhões de reais de arrecadação extraordinária desse recurso. E parte desse recurso, portanto, será investido nas rodovias gaúchas, que não é só na Serra. E na Serra, tu falou-se bem, a Serra é uma região produtora, onde eu passei o dia em Caxias visitando indústrias, né, em empresas e associações empresariais. É impressionante a capacidade de produção e de inovação, não é, que a Serra Gaúcha tem, um orgulho para o Estado, e realmente não é simétrico, né, os investimentos que a Serra recebeu nos últimos anos. Agora, perceba o seguinte, o vice-prefeito Jonas está aqui, pode me dizer quanto é que é o orçamento de Farroupilha? 310 milhões. 310 milhões é o orçamento de um ano do município de Farroupilha, né, que tem quantos habitantes? 75. 75 mil habitantes, 310 milhões. O DAIA teve nos últimos 10 anos uma média de orçamento de 150 milhões, menos da metade do orçamento de um ano de Farroupilha. É o orçamento
Quer dizer, menos da metade do orçamento de Farroupilha é o orçamento do DAER para o ano inteiro, cuidar de todas as rodovias, milhares de quilômetros de rodovias gaúchas. Isso é o exemplo da falta de condições financeiras que o Estado atingiu, né, por falta de responsabilidade fiscal com as contas públicas, gasta mais que a arrecadação, não tem dinheiro para fazer os investimentos, as estradas se deterioram. O Rio Grande do Sul é a quinta economia brasileira, o 8º no ranking de competitividade e o 18º no quesito infraestrutura. 18º. As rodovias esburacadas, rodovias não duplicadas, não dá para escoar a produção, para te tirar um produto feito aqui numa fábrica da Serra e até o Porto de Rio Grande é caro, né? É mais caro do que o normal por causa dessas questões, é inseguro, né? Custa dinheiro, custa vidas, né? Então nós precisamos melhorar essa posição do Estado, de 18º, vamos tirar ele e vamos botar lá perto de 6º, 5º lugar no Brasil, para que a gente possa ter mais competitividade. E no caso da solidez fiscal, que é essa questão de quanto que gasta, quanto que arrecada, nós somos o último lugar no Brasil, 27º lugar no Brasil, nesse mesmo ranking. Então, aí está o gargalo. Nós precisamos melhorar esse equilíbrio fiscal, que é a agenda que o governador Sartori e o governador Eduardo executaram durante seus respectivos governos, e também, a partir dessa volta da condição financeira do Estado e da agenda de redução do tamanho do Estado com privatizações, usar esse recurso para fazer os grandes investimentos que o Estado precisa. Estamos recebendo aqui o deputado e presidente da Assembleia, Gabriel Souza, do MDB. Pergunta é a seguinte, deputado. Nós éramos exemplo para o Paraná e Santa Catarina há um tempo atrás, em estrada, em infraestrutura, né? Hoje nós estamos atrás de Santa Catarina, estamos atrás do Paraná e nós temos os impostos maiores que esses estados. É difícil de entender esse ponto, né? É um ponto que se explica o Estado arrecada através dos impostos, mas gasta mais do que arrecada. Então, o segredo não é quanto tu ganha, é quanto tu gasta, não é verdade? Então, o problema está na despesa, na medida em que a despesa do Estado do Rio Grande do Sul ela é altíssima, ela é muito alta. É importante entender isso porque quando a gente fala, né, eu fui líder do governo Sartori e agora presido a Assembleia durante o governo Leite. Essa foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul saiu do zigue-zague que ele sempre fez. Né? O Rio Grande do Sul a cada 4 anos ia para um lado, no 4 anos seguintes na eleição ia para o outro e assim por diante. Tá, mas essa mudança, essa pergunta também, essa mudança de comando do Estado, tá? Claro que o Eduardo Leite não é do mesmo partido do que o Sartori, mas ele pegou a linha do Sartori, ou parte da linha do Sartori, e deu segmento, né? Sim, exatamente. Ele reconhece isso e nós também. Nós estamos reconhecendo que pela primeira vez desde, pelo menos, a redemocratização do país, o Estado do Rio Grande do Sul segue a mesma linha programática no governo. Né? O zigue-zague que eu comentava é que a cada 4 anos ia para um lado e ia para o outro. Né? Quer dizer, mudava o programa de governo radicalmente. Por exemplo, nós somos contrários ao aumento da despesa acima da arrecadação. Tem partidos que são favoráveis. Não? Por exemplo, os partidos de esquerda, não uma provocação, uma constatação, até porque eles deliberadamente promovem o aumento da despesa acima da arrecadação por motivos teóricos. Eles entendem que isso é o jeito correto de governar um órgão público. Né? E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, no governo Tato Genro. Né? E daí tu perguntar, mas por que a carga tributária é tão alta, né, para arrecadar X, enquanto que o Estado do Paraná e Santa Catarina, que eventualmente tem cargas tributárias menores, consegue fazer os investimentos públicos. Só para fins de comparação. Nós estamos aqui comemorando, e temos que comemorar, porque é inédito, né? Significa, como falei, 10 anos de orçamento do DAER em um ano apenas. São 1 bilhão e 300 milhões de reais, arredondando números, dá 10 anos do orçamento do DAER. 10 anos. Né? Investimento em rodovias. Vai ser uma grande oportunidade de nós recuperar a malha rodoviária gaúcha. Mas o Estado do Paraná, durante esse ano, vai investir 3 bilhões de reais em rodovias. 3 bilhões de reais. O Estado do Paraná, quero lembrar, é uma economia simétrica com o Estado do Rio Grande do Sul, um Estado que tem características parecidas com o Estado do Rio Grande do Sul, está melhor localizado do ponto de vista do mercado doméstico, mas pior localizado do ponto de vista do mercado macro-regional do Mercosul, e tem um número parecido de municípios que nós. Vai investir 3 bilhões de reais, tem uma população parecida conosco, né, 11 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Quer dizer, por que o Estado do Paraná investe 3 bilhões e nós comemoramos pela primeira vez investir 1 bilhão e 300? Né? Por quê? Porque eles têm maior capacidade de investimento, porque cuidam melhor das suas contas. Né? Não gastam mais do que a arrecadação e ainda conseguem manter um percentual da receita em investimentos, que é o que o Rio Grande do Sul não faz há muito tempo. Então, é uma grande oportunidade, repito, né, que nós temos oriundo do sucesso dessa agenda, dos resultados dessa agenda que vem lá do governo Sartori, foi continuada, como tu falasse,
e o próprio governador Leite admite isso. O governador Leite diz que o seu governo é de evolução do governo anterior e não de ruptura, né? E eu acho que é isso mesmo, tendo em vista que nós temos aí os resultados sendo apresentados e muitas vezes se perguntam, onde é que vai o dinheiro da privatização? Está aí onde a demonstração fática e real que vai mudar a vida das pessoas para melhor do recurso da privatização, que é o caso da venda da CE Transmissão. Pedágios. Fala em privatização de estrada, lembra pedágio, né? Porque as empresas vão ter que sobreviver de alguma forma. Sim. O que vai ter de pedágio? Você já pode adiantar alguma coisa para nós? Isso vai ser discutido dia 16 de junho, hoje é dia 11 de junho, então daqui a 5 dias nós conheceremos as modelagens de concessão do governo do estado, que eles vão apresentar à população. Esse processo vai ser altamente transparente, qualquer cidadão pode participar, vai ter uma consulta pública na internet, nas páginas do governo do estado, aliás é obrigação por lei isso, né? E eu estava falando para o vice-prefeito, né, da importância da comunidade local participar, porque a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a meu ver, inclusive as câmaras de vereadores, né, tenho falado dos vereadores, ontem tive a oportunidade e a honra de falar na tribuna da Câmara de Caxias do Sul, sobre a importância da Câmara de Vereadores de fazer audiências públicas, né? O Estado fará as audiências públicas também, mas a Câmara tem o dever e o direito de fazer essas audiências para poder discutir, porque veja bem, olha, eu quero uma estrada duplicada, quero viaduto, quero passarela, quero terceira pista, quero isso, quero aquilo. Esses são os desejos da comunidade. Isso tem que ser lançado numa planilha de custos, num período X de tempo, né, que é o tempo da concessão, e calculado pelo volume diário médio de veículos, que é o VDM, da rodovia, ou seja, quantos veículos passam por dia, em média, na rodovia, para entender quanto que vai custar a tarifa, né? Então, quer serviço na seguinte qualidade, quero um guincho à disposição 24 horas, ambulância à disposição 24 horas, quero exemplos, né? Carro de socorro 24 horas e assim por diante. Isso, duplicação, sim, investimentos, etc., não só serviços, né? Então, investimentos, duplicação de rodovia, terceira pista, assim por diante, acessos, rótulos, etc. Então, isso tudo vai ter que ser lançado numa planilha, né, de ver quanto tempo vai durar a concessão, qual é o volume diário de veículos, e vai se calcular a tarifa. São decisões que a comunidade tem que tomar em conjunto com o governo, porque, por óbvio, a tarifa tem um peso de acordo proporcional à quantidade de investimentos. E também se discutirá quando que vai ser o efeito do investimento, porque de nada adianta também tu ficar pagando X anos o pedágio para somente depois tu vai começar a perceber os investimentos. Então tem que discutir quando começará. No caso da proposta do governo do estado, que foi anunciado na quarta, né, Guri? Será a partir depois do primeiro ano da concessão já começariam os investimentos. Eu vou dar um exemplo que é importante aqui para a Farroupilha e região, de uma concessão que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, de uma rodovia federal no caso, mas que impacta aqui a serra, porque quem vem do norte e noroeste do estado e pega a Rota do Sol, acaba acessando por ali em grande parte, que é a 386. A BR-386, para quem conhece, entre Lajeado e Marques de Souza, está iniciando as obras da duplicação. Essa é uma grande concessão federal que foi feita, que começa lá na BR-101 em Torres e vai até a 386 em Carazinho. Tudo isso será duplicado, né, em 30 anos. Só que isso, claro, tem o modelo tarifário que vai ressarcir o investidor privado, né, a partir dos seus investimentos previstos no contrato. Isso tudo foi previamente discutido com a população local e regional e foi deliberado, assinado o contrato, está em execução. As obras iniciaram já, no caso da duplicação de Lajeado Marques de Souza. Como falei, isso beneficia o estado inteiro, inclusive a região da Serra. No caso das rodovias serranas, portanto, haverá essa discussão prévia que deverá ser protagonizada pela comunidade local. Essa vem pela 285 lá para o Vacaria, daí ou não? Que ela vai pegar na 101 ou vai por aqui? Não, da 386, tu dizes? Não, essa concessão é a maior concessão do estado, da história do Rio Grande do Sul. Ela atravessa o Rio Grande do Sul, ela começa lá na BR-101, Torres. Então imagina, faz uma linha imaginária, tu vem entrando de Santa Catarina no Rio Grande do Sul, entra por Torres, vai toda a BR-101 até Osório, continua na BR-290, que é a Freeway, até Eldorado do Sul, e depois segue pela 386 ali de Nova Santa Rita, Canoas, até Carazinho. Vai passar por Soledade, Tio Hugo, e segue o baile, até Carazinho. São que não sei nem quantos quilômetros, são uns 500 quilômetros, 600 quilômetros, né, de concessão. Rodovia complexa, porque ali tem uma subida da serra, tem ponte em curva, tem uma série de questões, vai ter que ter detonação de encostas, proteção de encostas, aliás aqui também terá na proteção de encostas, na 122,
Então, isso tudo vai custar X e aí tu tem um preço da tarifa, né? Mas isso tem que ser discutido agora, no caso da Serra, porque se tu não discute previamente, depois que assina o contrato, não tem mais como mudar, né? Então, o momento do ano 2021, do segundo semestre, inaugurado a partir do dia 16 de junho, é fundamental para a região e a comunidade, como falei, tem o dever e o direito de participar, né? Porque isso é um direito do cidadão, da comunidade, das lideranças locais. Carlos Burgo, você que é presidente faz parte da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa. Esta semana foi aprovada o ensino domiciliar. O que dá para falar? É um trabalho que tem que ser difundido junto à população, porque é um modelo novo de ensino que foi aprovado aqui no Estado, né? Bom dia. Bom dia, Paim. Bom dia, ouvintes da Rádio Viva. Quero cumprimentar aí o deputado Gabriel Souza, nosso presidente, que está aqui em Roteiro, na região da Serra. Fizemos Caxias ontem, hoje passando por Farroupilha e vamos a Bento Gonçalves. Tá? Cumprimentar o vice-prefeito Jonas, nosso amigo, que tem feito um belo trabalho junto com o Feltrin, o Bareta, ex-prefeito, presidente do MDB, o Matheus, nosso amigo que está lá na Assembleia com a Juventude, e dizer que, como presidente da comissão, conduzi esse debate muito amplo sobre o ensino domiciliar, com posições diferentes. Né? O PT discursando contra, o Novo mais dizendo que isso é importante. Temos hoje que aprovamos a Assembleia Legislativa, é um novo modelo que já é praticado em alguns países do mundo e tem um número pequeno ainda no Rio Grande do Sul, que pratica esse tipo de estudo, que é o estudo domiciliar, que os pais custeiam os seus filhos para ter aulas e depois eles previamente fazem as provas para ver em que anos eles vão estar habilitados a cursar. Mas isso tem que ser regulamentado no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então é algo novo que nós não podemos impedir. O mundo avança, o mundo tem ido principalmente com a questão da pandemia, onde o ensino também voltou híbrido agora, presencial e não presencial, e nós não podemos deixar de evoluir. Então isso é uma lei que foi aprovada e que vai ter muito debate no Executivo para que possa ser regulamentado. A privatização da Corsã, o que tu pensa? Primeiro, eu quero dizer que nós não votamos a privatização, nós votamos com muita consciência na questão do mérito, se tínhamos que deixar na Constituição do Estado a obrigatoriedade de fazer plebiscito quando vender as empresas estatais. Pois é, na verdade foi dada uma carta branca, né, para o governador, né? Primeiro, foi isso que os deputados deram. Primeiro, né? quer dizer... Tanto para o Banrisul como da Corsã, né? O Gabriel fala com muita propriedade. Quem vende ou quem institui empresas é o Poder Executivo. Mas quem provoca o plebiscito é o Legislativo. Então, nós entendemos, é um dos únicos estados do país que está lá na sua Constituição a obrigatoriedade de fazer plebiscito na hora de vender as empresas. Nós tiramos isso já no governo Sartori da CESA, tiramos agora no início do governo Leite da CE, da Sulgás, da CRM, que já estão indo à venda, e o resultado disso os investimentos que nós vamos ter aí na área, principalmente de logística, de empresas que foram importantes para o Rio Grande do Sul em algum momento, mas que hoje não é mais importante. O Estado vive sem isso porque a iniciativa privada entrega. E com a retirada do plebiscito vai propiciar que o governo do Estado possa mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para ser discutido com os deputados sobre a venda, por exemplo, da Corsã. Né? Acho que os deputados que são a representação do povo têm condições de fazer um estudo, verificar o que é melhor para a sua população e aprovar ou não esta venda. O deputado Gabriel provocou o governador segunda-feira por ofício, dizendo que antes de mandar o projeto da venda da Corsã, ele tem que primeiro cumprir aquilo que está falando o marco legal do saneamento que foi aprovado ano passado no Congresso Nacional, que é primeiro estudar as unidades que serão compostas no estado do Rio Grande do Sul, que poderá ser uma, poderão ser várias, para que a gente possa ter o tal de subsídio cruzado, que nós temos hoje. A Corsã atende 311 municípios no estado e mais ou menos 80 municípios ela tem uma receita que paga a sua despesa, os seus investimentos. Os outros não. Vamos dar um exemplo. Canoas, por exemplo, que ela tem uma receita maior que a despesa, subsidia, por exemplo,
a entrega de água lá em São José dos Ausentes, que tu conhece bem, que não tem receita superior à despesa. Então, tudo isso terá que ser discutido primeiro na Assembleia Legislativa, para depois a gente estudar a modelagem e o modelo que vai se vender a Corsã. Os deputados, pelo que eu vejo, e a gente tem trabalhado e conversado, para retirar o plebiscito foi algo que estava bem maduro, consciente, votamos no mérito. Agora, para vender a Corsã, nós precisamos ainda avançar muito na modelagem e na forma como serão compostas essas unidades no Rio Grande do Sul. Presidente Gabriel, só para a gente caminhar o fim do bate-papo sobre esse assunto Corsã, que é um assunto que vai ter muita discussão, muito debate, acredito eu, é como a energia elétrica, né? Eu vejo na telefonia, por exemplo, o Búrigo conhece bem a nossa região. Aqui, a gente pega aí, Fazenda Souza, Vila Oliva, é a região que mais produz hortifruti granjeiro no estado. Verdade. Maior. Tu não tem telefone ali. Não pega. As empresas não tiveram vontade de investir numa torre porque são poucos usuários. Tu não teme que aconteça isso também com a Corsã, quem ganhar a concessão não invista em cidade pequena, em saneamento, em rede de água, porque o lucro é menor? Exatamente por isso que nós precisamos primeiro, antes de discutir a privatização, eventual privatização da Corsã, definir as regionais de saneamento, né? A lei federal rege que os estados façam isso até o dia 15 de julho deste ano. Depois dessa data, se não fizerem, a União poderá vir a fazer. Ou seja, a competência é privativa dos estados até o dia 15 de julho, depois é concorrente com a União. Então, eu mandei um ofício para o governador dizendo o seguinte: como presidente da Assembleia Legislativa, estou requerendo do governo do estado o projeto de lei para a definição das regionais de saneamento. Se o governo do estado, eventualmente, ainda for pelo caminho, preferir pelo caminho da privatização anterior da Corsã, nós deputados, iremos fazer por conta própria o projeto. Para quê? Para que o debate se dê no tempo correto, ou seja, não botar a carroça na frente dos bois. Primeiro temos que discutir as regionais, porque as regionais, Paim, vão ter os municípios menores, deficitários, e os municípios maiores, superavitários. O Búrigo falou o nome, subsídio cruzado. Outra coisa também que nós temos que entender, a licitação, hoje, é que o marco legal do saneamento, ele mudou a regra. Não existirá mais condições da Corsã competir do jeito que ela faz hoje nesse novo mercado. Porque antes do marco legal, tu era obrigado a passar o contrato de programa para a estatal. O município, que é o dono da concessão, ou ele criava a sua própria estatal, como Caxias do Sul fez, ou ele passava para a estatal do estado. Por isso que não existem, praticamente em 497 municípios, nós temos 2 exemplos de privatização de saneamento até hoje no Rio Grande do Sul. Agora, depois do marco legal, a Corsã vai ter que disputar uma licitação como qualquer outra empresa. E as empresas privadas irão disputar com ela, sendo que o marco legal de saneamento diz que até 2033 tu tem que ter 90% de saneamento no Brasil. O Búrigo me falou que lá em Caxias está perto de 90% de saneamento. Aqui em Farroupilha tem quanto por cento de saneamento, Jonas? 0%. Tá, mas é que a Corsã, eu já ouvi o pessoal falar que a Corsã dá lucro, já ouvi esse comentário. Mas a Corsã não enterra um cano de saneamento nas cidades, né? Tu fala com os prefeitos de Vacaria, fala com o prefeito de Barreto, foi prefeito aqui, não tem saneamento, né? Permite um comentário sobre o saneamento, veja bem, quem defende, é interessante o argumento, olha, a água, né, a água não pode ser cara, não pode mesmo, tem um negócio na lei chamado princípio da modicidade tarifária, então, a tarifa tem que ser barata, né, para esses bens comuns de uso do povo que são garantidos pela Constituição, ninguém pode ficar sem água potável, por óbvio. Mas veja, é uma incoerência tu defender só a água e não o esgotamento, porque o esgotamento polui a água. Então o estoque hídrico do Brasil, do Estado, vai ficar poluído cada vez mais, reduzindo a possibilidade de potabilidade da água, não é verdade? Então tu tem que ter para e passo o investimento no saneamento e na distribuição de água potável. Tanto é que o marco legal diz que 90% tem que ter esgotamento até 2033 e 99% tem que ter água potável, no Brasil. Então veja, em Farroupilha, não tem nenhum cano, nenhum metro de esgotamento sanitário instalado num dos municípios mais prósperos do Rio Grande do Sul. Isso tem um problema ambiental, tem um problema de saúde pública, tem um problema de futuro de possibilidade de água potável e tem um problema econômico, porque o desenvolvimento é travado com a falta de saneamento. Então, o marco legal diz, precisamos fazer esgotamento sanitário. A Corsã, com o lucro de 300 milhões de reais que fez ano passado,
têm insuficiência financeira de falta de capital de fazer esses investimentos para cumprir esse marco, essas metas. Então, ou tu abre o capital da Corsã em 49% e mantém pública, ou tu abre em 70%, que é o que o governo propõe, e desestatiza, ou seja, perde o controle público da companhia, mantendo 30% para o Estado. É exatamente isso que nós temos que discutir. Mas, previamente a isso, eu preciso entender, os prefeitos têm que ter mais tranquilidade, que são os donos das concessões, os municípios, onde estarão os seus municípios. Quer dizer, qual é a regional que Farroupilha ficará. Farroupilha vai ficar numa regional que tem Bento, que tem Nova Roma do Sul, que tem Pinto Bandeira, que tem Coronel Pilar, que, enfim, qual é a regional de Farroupilha, né? Então, eu não tenho como privatizar a Corsã, ou discutir sequer a privatização da Corsã, sem previamente dizer, não, peraí, nós vamos organizar o Estado com essas regionais de saneamento, e aí as licitações serão regionais, certo? Não serão municipais. Porque o princípio, ficou principiológico agora, ou seja, foi elevado, erigido a princípio a questão do associativismo dos municípios na área do esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário é muito caro. Tem que ter estação de tratamento de esgoto, tem que ter estação de bombeamento, tem que ter rede, tem que ter, enfim, emissários, uma série de investimentos caríssimos, muito mais caro que a água potável. E, portanto, tu precisa ter associação de municípios para tanto. Além do que é o seguinte, onde é que capta a água de Farroupilha ali? Burati. Onde? Represa do Burati. Que fica em Farroupilha? Fica em E Farroupilha. essa represa, ela serve para outros municípios também? Não, já serviu em outras oportunidades. Certo, Agora já é só serviu. pra Farroupilha. Ok. Em alguns Mas municípios, está quase em... Dá o exemplo de fim da Gramado e capacidade. Canela. muitos municípios, tu tem uma reserva hídrica que vai servir para um monte de municípios. Por exemplo, então o exemplo do município de Erechim, que eu tenho tratado o assunto, que está litigiando com a Corsã na Justiça e no Tribunal de Contas, para sair fora do controle da Corsã. O município de Erechim não tem reserva hídrica, não tem água no seu município. Ele capta a água dos municípios adjacentes, tá entendendo? Então, e outra coisa, os municípios adjacentes, por sua vez, também têm relacionamento com Erechim, tendo em vista que, eventualmente, alguma rede acaba cruzando por Erechim. Estou dando o exemplo de Erechim, posso dar o exemplo de Farroupilha, de Gramado Canela, de vários outros municípios, para dizer o seguinte, a lei federal colocou como princípio no direito é algo a priorístico, é parte dali, isso é algo inatacável, inabalável e tem que ser observado pela regra e pela execução da política pública, que tu precisa se associar entre os municípios. Se isso é verdade, eu preciso entender melhor quais são os municípios que serão associados antes de privatizar a Corsã. Senão eu vou estar fazendo o debate ao contrário, né? Então, isso inclusive prejudica a companhia, porque a companhia hoje tem os seus ativos os 317 clientes, que são os municípios. Hoje 317 municípios são clientes da Corsã. O que a Corsã vale? Ela vale a quantidade de contratos com municípios que ela tem. Até porque o cano não é da Corsã, o cano é do poder concedente, que é do município. Assim como o poste não é da CE, da RGE, é da União Federal, a concessão é federal. Então, tu precisa entender melhor como serão feitas as regionais para depois entender se vale a pena ou não privatizar a Corsã. Já é consenso, inclusive na corporação, até nos partidos de esquerda, que será necessário abrir o capital da companhia, fazer um IPO na bolsa. Porque esse IPO vai botar dinheiro para dentro da companhia. É claro que a quantidade de dinheiro que entra na companhia, do valor da ação da companhia, que qualquer cidadão poderá comprar, ela vai valer menos se nós vendermos 49% e manter o controle público, porque é menos atrativo para o parceiro privado, e vai valer mais se nós vendermos 70%, tirando o poder do controle da companhia do Estado, mantendo o Estado somente com 30%, porque aí a parte privada tem mais liberdade de tomar suas decisões, com mais agilidade, maior agilidade, como aliás sabemos que a parte privada sempre consegue fazer frente ao setor público. Então, é exatamente esse debate que nós queremos fazer, pedir para o governador por escrito para enviar o projeto, e a partir da semana que vem, aproveitando mais uma vez, estou exagerando, já abusando da presença do Jonas aqui, nosso competente vice-prefeito, mas o prefeito Fabiano Feltrin também vai receber o convite, nós vamos convidar os prefeitos, em especial os presidentes de associações, o presidente da FAMURS, a conversar com os deputados sobre como faremos as regionais de saneamento, para aí, depois disso, discutir a eventual privatização da Corsã. Deputado Gabriel Souza, obrigado pela presença. Foi um prazer. Eu que agradeço, pai. Muito obrigado aí pela oportunidade. Afinal, não consegui tomar meu café, que eu falei demais. Burigó, um abraço, meu irmão. Sorte para ti também. Obrigado pela presença. Obrigado, Painho. Obrigado a todos os ouvintes da tua rádio aí. Um grande abraço a todos. Estamos sempre à disposição e vamos estar fiscalizando e cuidando da região, principalmente quanto aos investimentos nas estradas aqui da região. Um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigado pela presença.